Eu não tinha pensado em... Opa, maravilha, got it. Então, vamos lá, de novo. Obrigado, Rafael e Rafa. Eu não tinha pensado em me apresentar, nada disso, mas ouvindo a apresentação de vocês, eu acho que pode ser legal eu compartilhar, até porque o trabalho do filósofo tem, de fato, um aspecto muito solitário. Eu até acrescentaria, né, sobretudo de um filósofo num país periférico na geopolítica mundial, como o Brasil, numa língua que não é central, como o português. Então, enfim, eu fiz o meu doutorado plenamente em francês, escrevi a tese de doutorado em francês. Eu era um garoto, comecei com 23 anos, fui para a França com 23 anos, com orientação de um grande filósofo, completamente irreverente e profundo, que alguns talvez conheçam, que é o Clément Rosset, que faleceu em 2018. E fiquei lá 4 anos e meio na França. Foi uma super experiência, não só de filosofia, como de vida, como de língua estrangeira, como de estar num país que valoriza a filosofia, e de ver também essa geopolítica, né, que contribui para o meu pensamento desde então, e cada vez mais. Porque, para mim, isso é só um parênteses, Spinoza, Nietzsche, os filósofos do que a gente chama, sobretudo a partir de Deleuze, de filosofias da imanência, são pensadores intrinsecamente decoloniais, né? Porque o tema é Spinoza e Winnicott, mas isso está como pano de fundo, não tem como não estar. E, nesse sentido, a minha experiência na Europa, por tantos anos, então, foram 4 anos e meio de doutorado pleno, lá, escrito em francês, defendido em francês, com a banca francesa. Depois, eu retornei para um pós-doc sênior de 12 meses, e depois eu organizei, a partir do Rio de Janeiro, a partir daqui, do Janeiro, Brasil, uma jornada Spinoza e a psicanálise, Spinoza e la psicanálise, lá na École Normale Supérieure de Paris, que é uma grande escola que, enfim, na hierarquia acadêmica eles consideram acima da Sorbonne, tal, junto com um amigo espinosista, Pascal Sévérac, e a gente publicou o livro das apresentações, né? Está publicado na França, em Paris, Spinoza e la psicanálise, o nome do livro, e tem um artigo meu, né? Tem um artigo do Pascal e os convidados. E isso foi em 2007, o tempo voa. Aí, depois, eu liderei um acordo de missão acadêmica entre Brasil e França sobre Spinoza e Nietzsche. Enfim, eu já vou dizer o título, porque você vai botando a gente nesse ambiente, né, para começar a aula propriamente dita. O título da pesquisa, então, eu liderei a pesquisa, teve USP participando, Unicamp. Então, na USP, estavam na equipe ninguém menos do que Marilena Chauí e Scarlett Martin. Da Unicamp, estava na equipe ninguém menos do que Oswaldo Jacóia Júnior, mais a Université, né, a Universidade de Reims, no norte da França, de Amiens, no norte da França. Em Amiens estava o Laurent Bove, me lembrem de falar que ele vai falar em junho, online, para a gente. Obviamente, estão todos convidados e convocados. Eu vou fazer a tradução alternada. Bom, Laurent Bove, grande autor de Spinoza, que tem publicado em português a série de palestras que ele deu no Instituto Sede Sapiens, em São Paulo, com o título Spinoza e a Psicologia Social. Olha a psicologia aí, né? Então, tinha o Amiens, Reims, no norte, e Paris 12, que é Nanterre. Então, eram 6 universidades, um intercâmbio que durou 4 anos. Então, eu tinha o enorme prazer de, uma vez por ano, ir por um mês para a França, dar aula para a graduação de filosofia francesa, às vezes para o mestrado, e que chama missão, né? Enfim, missão,
como professor visitante dentro desse acordo e na Sorbonne como pesquisador convidado. Então, na Sorbonne, eu trabalhei com Pascal Séverac, que tornou-se até hoje um amigo querido pessoal, com a Chantal Jacquet, que é professora titular da Sorbonne, especialista em Spinoza, né, outra amiga querida. Enfim, então, nesse ambiente... Bom, e antes disso, em 2004, eu fiz um pós-doc sênior que foi, né, sobre Nietzsche. O título era As Inflexões Nietzschianas das Fontes Trágicas Gregas. Então, era para pensar, estudar as fontes trágicas do pensamento dos autores, enfim, das tragédias e dos autores da filosofia grega, e em que Nietzsche fez torções. Essa foi a minha pesquisa de pós-doutorado sênior, em Aix-en-Provence, no sul da França. Só que, na prática, quando eu cheguei lá, o professor de Aix morava em Paris. Eu fui morar em Paris também. Aí, no que eu fui morar em Paris, eu entrei no circuito espinosista de Paris, que é maravilhoso, e eu já conhecia a Chantal Jacquet, enfim, o Laurent Bove, de um congresso de 1999 em Jerusalém, sobre Spinoza, que eu fui apresentar um trabalho, eu apresentei um trabalho Spinoza e a Física Quântica, em 1999, em francês, em Jerusalém, organizado pelo Iovel, que tem aquele livro Spinoza e Outros Heréticos, que é um clássico. Então, o Iovel organizou esse congresso, tinha mais, eu não lembro quantos países, mas tinha mais 200, enfim, estudiosos de Spinoza do mundo todo. Era um congresso bilíngue, inglês, francês. Foi lá que eu conheci Laurent Bove, Chantal Jacquet. Bom, aí volta. Então, em Paris, acabou que, por conta do pós-doutorado, que era e que foi sobre Nietzsche, em Aix, no sul da França, né? E acabou que foi também, ao mesmo tempo, e até mais, sobre Spinoza, na Sorbonne, em Paris 1, em Paris. Bom, e aí teve esse CAPES Cofecub, esse intercâmbio de missão que eu liderei dessas 6 universidades, fruto do CAPES Cofecub. Aí teve esse livro que eu organizei, O Mais Potente dos Afetos, e teve o livro As Ilusões do Eu, que é um calhamaço, que foi um congresso que eu organizei junto com Homero Santiago e Luiz César Oliva, da USP, que foram formados pela Marilena Chauí, na USP, Spinoza e Nietzsche. Bom, eu ia dizendo, o título dessa pesquisa, desse intercâmbio, é um título pomposo, mas expressivo e importante. O título era... Ele é tão pomposo que eu tenho que parar para lembrar. Crises e anátemas, crises e impasses, crises e anátemas da modernidade filosófica. Subtítulo: Spinoza e Nietzsche como sismos, abalos sísmicos. Sismos na subjetividade, na metafísica da subjetividade. Spinoza e Nietzsche como sismos na metafísica da subjetividade. Ou seja, a filosofia de Spinoza e a filosofia de Nietzsche como abalos sísmicos na metafísica do sujeito. Então, o título e, sobretudo, o subtítulo falam da minha pesquisa, desde décadas aí, só para... enfim, eu fui fazer o doutorado na França, com o Clément Rosset, em 1990. Então, assim, tem tempo. Né? Bom, então eu achei legal trazer isso para a gente entender esse contexto, onde aí, claro que tem um pano de fundo gigante deleuziano. Inclusive, Clément Rosset era amigo pessoal de Deleuze, chegou a fazer o convite para o Deleuze fazer parte da minha banca de doutorado, que teria sido, obviamente, uma honra e um currículo ter ele no júri da banca. Ele já estava doente,
foi, acho que um ano antes do falecimento dele, ele já estava doente e disse que não podia porque o Clément Rosset morava e dava aula, e eu fiz o doutorado, na Universidade de Nice, no Sul. E Deleuze falou que não tinha condição de saúde de fazer o transporte, enfim, ir até Nice. Então, por esse motivo, ele não pôde aceitar, que pena. Mas, enfim, então, o que eu ia dizendo, tem um pano de fundo deleuziano, obviamente, nessa marca das filosofias da imanência, e também, não exatamente como Deleuze fazia filosofia, mas como ele dizia que fazia, ou dizia que podia ser feita. Tem uma frase no livro dele, O que é Filosofia, que me marcou, que ele diz mais ou menos, falando de cabeça, existem duas maneiras de você fazer filosofia. Ou você faz história da filosofia, ou você pensa com os filósofos questões que eles próprios não pensaram. Aí, pronto. Para mim, assim, fez todo sentido. A minha opção é a segunda. Inclusive, porque não é uma opção minha. É porque, ok, cada um faz uma coisa e faz o que acha que consegue, faz sentido, enfim. O Spinoza, já colocando Spinoza na história, Spinoza tem um pensamento onde ele diz que o complexo e o complicado são coisas completamente diferentes. Porque o complexo nem sempre é difícil para a pessoa que realiza o complexo. E ele dá o exemplo metafórico da aranha. Uma teia de aranha, se um ser humano for fazer, haja tecnologia. E talvez não consiga, pelo menos até hoje, enfim, tudo bem, pode ter conseguido coisas mais complexas, como refazer pele, enfim. A teia de aranha, não. E para a aranha é fácil, o que não tira a complexidade da coisa. Isso é importante, então, já entrando no clima, isso é importante por quê? Porque quando Spinoza escreve um livro chamado De Intellectus, Tractatus de Intellectus Emendatione, Tratado da Emenda do Intelecto, que eu prefiro falar Tratado da Reforma do Intelecto, porque emenda em português a gente não entende direito, Tratado da Reforma do Intelecto, e que, no meu trabalho pessoal, eu digo reforma do pensamento, para simplificar, no seu sentido, acredito que sem perder conteúdo. Quando Spinoza escreve esse livro, ele diz que esse livro é o método dele. Então, ao dizer isso, ele deixa claro que ele está discordando do discurso do método cartesiano e propondo outro método. Nesse livro, num artigo meu, que eu apresentei num congresso aqui no Rio de Janeiro, que aconteceu na casa dos padres da PUC do Rio de Janeiro, em São Conrado, no Alta Montanha. Eu apresentei esse artigo e estavam os franceses, italianos, o holandês, os portugueses, enfim, foi muito legal o congresso, do que eu passei a chamar de filosofia da mente em Spinoza. Spinoza diz, é o meu método e é o método necessário para se entender a minha filosofia, em termos de texto, entenda-se, é o método necessário para conseguir ler a ética. Isso não aconteceu com a maioria dos comentadores de Spinoza. Por que eu dou essa alfinetada? Não é ninguém pessoalmente de jeito nenhum. É no sentido de que, para mim, fica muito claro que não é à toa, por exemplo, vamos pegar, enfim, um exemplo meio evidente, que um grande francês que tem uma grande participação na história dos estudos de filosofia, em particular de estudos de Spinoza, chamado Martial Guerroux, amigo pessoal de Deleuze, porém, digamos, claramente um representante do que Deleuze chamaria de filosofias da representação, escreveu um calhamaço analisando proposição por proposição da parte 1 da ética e da parte 2 da ética. Parte 1, ontologia, sobre Deus. Parte 2,
epistemologia, teoria do conhecimento, sobre a mente. A parte 3, ele não escreveu, são os afetos. A 4, Spinoza nomeou sobre a servidão humana, enfim, que eu considero que é a parte propriamente ética, e não da servidão, porque mostra a servidão, mas mostra as saídas éticas das relações interpessoais. E a parte 5, que é a grande parte que ele diz da liberdade, que é justamente uma compreensão profunda do que Spinoza está falando na filosofia dele nesse percurso, Guerrero não escreveu nenhum livro sobre parte 3, 4 e 5. Por quê? Porque não entendeu a parte 3, 4 e 5, porque ele leu mal a parte 1 e a parte 2. Porque ele leu com um olhar cartesiano a parte 1 e a parte 2. Porque ele pulou o método do Tratado da Reforma do Intelecto. O que eu quero dizer com isso? Quando Spinoza fala razão, ele não está falando do que a gente se habituou na história da filosofia, entenda-se, história da filosofia metafísica, a chamar de razão. Spinoza está redefinindo o conceito e criticando o uso que foi feito, e mais, criticando explicitamente o uso que foi feito. A razão cartesiana e Spinoza, antes, né, desse segundo exemplo, a razão kantiana, que o próprio Kant diz que está consertando e levando à frente Descartes, na teoria do conhecimento de Spinoza, são formas sofisticadas de primeiro gênero de conhecimento. Não é o segundo gênero. Por quê? Pegando o exemplo, a gente pode pegar o exemplo de Descartes, mas pegando o exemplo de Kant, fica mais fácil entender o que eu estou propondo como compreensão e interpretação. Kant pensou numa razão pura. Uma razão pura, operada, não por nós, eu, você, ele, mas por um sujeito do conhecimento. Isto é, cada pessoa empírica conheceria verdadeiramente, não enquanto pessoa empírica, com corpo, com afeto imerso na imanência, mas sim, a partir disso, ok? A partir das formas, a priori, do sensível, mas tentando abstrair essas formas na direção de uma razão pura. Porque essa pureza da razão estaria purificada das impurezas do corpo, dos afetos e da sensibilidade, isto é, nos termos de Kant, do empírico. Essa razão pura, em outras palavras, é fruto da imaginação kantiana. Ela não existe, o Kant sabe que ela não existe. Tanto o Kant sabe que não existe, que já na crítica da razão pura, e sobretudo na crítica da razão prática, cujo título, na verdade, segundo o próprio Kant, na apresentação, é Crítica da Razão Pura Prática, ou seja, é simplesmente uma implicação prática da razão pura, ele vai dizer que a prova da eternidade, no sentido da perenidade da alma, isto é, de que a alma continua existindo depois da morte do corpo, é o fato da razão pura não ter bons resultados ao ser implantada e forçada contra o comportamento das pessoas, inclusive dele próprio. Então, olha o raciocínio do Kant, e ele chama isso de razão. O que Kant está escrevendo e propondo é que, se eu penso uma forma pura da razão, e que, portanto, é verdadeira, por que é verdadeira? Mas continuando o raciocínio dele. E, ao aplicar essa forma pura da razão no meu comportamento, isso não transforma os meus afetos? Qual é a conclusão de Kant? Eu acho que a conclusão deveria ser: opa, a razão pura não existe, é fruto da minha imaginação, chamar de razão é o crime perfeito, porque a razão uma fantasia extremamente delirante. Então, é assim, é a coisa mais viajandona que tem, e o crime perfeito, que eu vou chamar de razão, né, para ocultar um delírio, que na ética, em Spinoza não se referindo a Kant, que Kant vem depois, mas se referindo a esse tipo de razão,
Ele vai usar o termo, ele escreve em latim, delirium. E eu vou tentar trazer para vocês e colocar o Winnicott na história. Mas vamos lá. Então, Kant, ele diz, se eu aplico e não dá certo, ora, isso prova, olha o raciocínio, o silogismo kantiano, isso prova que o problema é o real. O problema é o corpo, o problema é o empírico, o problema é o mundo sensível. Porque se eu penso a coisa verdadeira e na hora de aplicar não funciona, o problema é onde eu estou aplicando, porque a coisa é verdadeira. Então, ele não põe em dúvida a razão pura ser verdadeira. Ele não observa o que está dito, o óbvio, que a razão pura é o nome para uma imaginação na cabeça dele, que ele gostaria que fosse assim, porque ele não ia sofrer, não ia ter dor, não ia ter vicissitudes, não ia ter emoção, taquicardia. Sabe-se, inclusive, que, se a gente for falar em termos de diagnóstico, Kant era um neurótico obsessivo sem piada. Ele tinha muita dificuldade de lidar com as pequenas coisas da vida. A cidadezinha, ele nunca saiu do vilarejo dele, que deixou de existir, né? Não sei se vocês sabem. Depois da Segunda Guerra, a Rússia ficou com o vilarejo dele, tirou a população local, vai ser mendiga na Alemanha, e botou na marra um bando de russo ali para ocupar e mudou o nome. Então, Königsberg acabou. A população só tem a cidade física. Bom, fechou parênteses, isso não tem importância filosófica, mas Kant nunca saiu da cidadezinha dele. Conta-se, né, que o relógio, todo mundo acertava o relógio da cidade pelo passeio dele, porque era milimetricamente no mesmo horário, porque senão, enfim, ele ia entrar em colapso. E por aí vai. Mas voltando, então, o que eu estava dizendo é que Guerrero, e não só ele, né, ele fica mais explícito, porque ele escreveu 2 livros gigantes sobre a parte 1 e a parte 2 da ética, não entendeu Spinoza. E não entendeu por quê. Porque a proposta dele, que era a proposta do Guerrero, por isso ele teve importância na história acadêmica da filosofia. A proposta dele de ler um autor dentro do texto do próprio autor, que foi uma proposta incrível, que mudou os estudos dos filósofos, ele não conseguiu aplicar. Porque, sem ele perceber, ele, ao ler razão, ele via o que ele achava que era um objeto real chamado razão, porém, tal como definida por Descartes e Kant. Então, ele projetou em Spinoza um conceito de razão cartesiano e kantiano. Kant vem depois, ok, mas um conceito cartesiano contra o qual Spinoza escreveu. Bom, então vamos lá, já vou começar a entrar na psicologia. Deixa eu ver. Okay, tá ok. Então, entrar um pouquinho já na psicologia. Ou antes da psicologia, ainda para chegar lá. Ou seja, quando a gente chama algumas filosofias da imanência, elas estão se contrapondo, eu costumo dizer, não exatamente a transcendência, deveria ser, né, que um se opõe ao outro. Mas quando a gente pensa em transcendência, a transcendência a gente pode pensar, e acho que espontaneamente pensa, uma transcendência relativa, transcende algo. Então, sei lá, um beijo pode transcender o encostar de 2 lábios, e por aí vai, né? Quer dizer, algo que vai além, que nos toma. A gente pode falar, está transcendendo. A palavra imanência, ela tem uma força diferente. Ela está falando assim, do que é intrínseco, do que é presente, do que é atual. E a palavra metafísica, meta, além, para além.
E física vem de physis, do grego, que é o mundo sensível. Como dizia Nietzsche, o único mundo que existe. Ok, se a gente pensar mundo sensível em contraposição ao mundo inteligível, se a gente pensar physis com physis e logos, nesse sentido, logos estaria junto com physis. Tá? Mas o metafísico significa para além, ou seja, colocar o logos fora da physis. Então, é por isso que a imanência ela está pensando logos e physis juntos, porque está pensando um único mundo, o mundo sensível. E este outro mundo, que Platão, falando de Sócrates, de uma maneira quase caricata, que boa parte dos estudiosos de Platão hoje em dia dizem que é só uma metáfora ou só heurística, não muda nada. Colocou como um outro mundo separado, mas não importa se tem outro mundo separado, não tem outro mundo separado, isso é só uma metáfora didática. Platão, Sócrates Platão, explicitou uma metafísica, um para além do mundo, para além do real, que já existia em doutrinas religiosas. Então, não é igual Heidegger pensou, inventaram a metafísica. Como assim inventaram? Então, esse é um outro ponto que eu, né, André Martins, nessa construção de uma obra, de um pensamento, trago, porque é muito claro para mim. A metafísica é, antes de mais nada, uma forma de pensar, que Platão colocou em teoria, mas que antes de Platão, 99,9% das doutrinas religiosas colocou também em teoria, outra forma de teoria. E o que é a metafísica? Se você existe na imanência, como todos nós, se a gente existe na imanência, e eu vou dizer de propósito esse termo, imagino um além, ou não precisa ser um além, imagino um modelo e considero que esse modelo é o único que tem valor, ou é o que tem mais valor, opa, eu já estou pensando consciente ou inconscientemente, metafisicamente. Eu estou saindo, né? Eu estou saindo da compreensão que é o ponto inicial da imanência, que é não existe, palavras de Spinoza, não existe a positividade do falso. Porque para você pensar que existe um falso em si, bom, se ele é falso e existe enquanto falso, quer dizer que existe alguma coisa além, que é verdadeira em relação à qual essa coisa é falsa. Porque se ela existe, não lhe falta nada, diz Spinoza. Você só pode considerar uma coisa faltante, como pensou Lacan, erroneamente, intrinsecamente faltante, não faz o menor sentido. Você só pode pensar numa coisa faltante porque mentalmente se toma algum modelo como verdadeiro. Porque se algo falta, falta em relação ao modelo. Mas se a coisa existe, ela não pode existir enquanto falsa. Então, o falso se dá em relação à imaginação. Ou seja, a metafísica é sempre e inevitavelmente imaginária. É incrível, mas, na verdade, estou falando uma coisa óbvia. É incrível porque eu não vi dito em lugar nenhum. Claro que está implícito nas filosofias da imanência, mas é preciso ser dito. Não há metafísica senão imaginariamente. Porque, se a gente existe na imanência, para eu pensar que algo na imanência não é o que é, porque o que ele é está fora, ou não é o que deveria ser, eu só estou imaginando, porque a coisa está sendo. Clément Rosset, recomendo a leitura. Aliás, recomendo, eu sou editor de uma revista acadêmica da UFRJ, a revista Trágica. Em homenagem ao falecimento de Clément Rosset, eu publiquei um número com artigos dos 5 continentes
Autores do Cinco Continentes falando de Clément Rosset. Está sensacional esse número, né? Um livro, enfim, são 3 volumes da Trágica. E o ponto central do pensamento de Clément Rosset é exatamente sobre esse ponto. Ele vai dizer assim, primeira questão do Clément Rosset: o nosso psiquismo tende a duplicar o real, sempre que o real nos desagrada. E aí, o real, obviamente, vai ser visto como culpado, ou como devedor, ou como faltante, porque ele deveria ser o duplo, que ele não é. E aí Clément Rosset diz, mas para certas pessoas, ou para todo mundo, alguns mais, outros menos, uma hora ou outra, com mais ou menos frequência, é ainda pior, porque a vivência psicológica pode ser de que o duplo é o verdadeiro e o eu, o mundo, o real, é o falso. Ou seja, o mundo das ideias platônico, ele é observável no psiquismo humano o tempo inteiro de uma maneira muito intensa e dramática e ruim para a própria pessoa. Porque a vivência da pessoa, enfim, de cada um de nós de vez em quando, uns mais, outros menos, alguns muito, né, é de que eu vivo uma vida falsa. Ok? Vou botar o Winnicott, que é exatamente o que o Winnicott chamou de falso self. O falso self, o Winnicott, ele foi o Deleuze, enfim, quem me acompanha sabe que eu dou umas alfinetadas no Deleuze. Vou dar de leve aqui. O Deleuze, ele entendeu que filosofar é criar conceito. Ele resolveu criar conceito. Né? Assim, pô, gente, vamos inventar conceito. Né? E não é assim que o conceito... É assim, estranha essa ingenuidade dele. Não é assim que o conceito se cria. O conceito se cria espontaneamente. Você pega uma palavra, ou de um filósofo anterior, ou do senso comum, e na hora de você expressar aquela ideia, caramba, eu quero falar isso, você usa aquela palavra, ou de um filósofo, ou do senso comum, mas você mesmo percebe que você está usando aquela palavra naquele sentido específico. Pronto, você criou um conceito. Não é criar conceito com invencionice. Quem é que denunciou isso sem querer denunciar? O Roberto Machado, também faleceu recentemente, ano passado. Foi meu professor querido e amigo pessoal de acampamento, trilha na floresta, enfim, várias aventuras na natureza, escalada. Né? Ele mostrou que a obra... aliás, vai sair um número da Trágica agora, final de abril, que vai atrasar um pouquinho, início de maio, final de abril, início de maio, de homenagem ao Roberto Machado, homenagem póstuma ao Roberto Machado. Busquem, tá? Revista Trágica, só isso. Ou o FRJ, Revista Trágica, online, gratuita, pode ver todos os números anteriores. Vai sair esse número de homenagem ao Roberto Machado. Qual é a grande contribuição de Roberto Machado, intérprete de Deleuze, também de Nietzsche e Foucault, mas, sobretudo, Deleuze, porque foi o autor sobre o qual ele se dedicou mais, se debruçou mais. Ele primeiro escreveu Deleuze e a Filosofia, fazendo uma metáfora, uma paródia do Nietzsche e a filosofia do próprio Deleuze. Aí ele botou Deleuze e a Filosofia, e depois ele incorporou esse livro com a parte da obra de Deleuze para além da filosofia. Então, o novo livro do Roberto Machado ficou Deleuze, a Arte e a Filosofia. A parte filosofia é o livro que já tinha sido publicado, que entrou naquele, onde ele acrescentou Proust, enfim, outros capítulos sobre literatura e arte, dos livros do Deleuze. E o que o Roberto Machado mostrou? Justamente que o Deleuze podia querer criar novos conceitos, que eram os mesmos conceitos que reapareciam com outras roupagens. Esses mesmos conceitos que apareciam com outras roupagens, e que o Roberto Machado, com o olhar Foucaultiano dele, tem um texto na Trágica, que o Guto Madureira, professor da UERJ, escreveu e mostra isso com clareza, que a inspiração e os temas de Roberto Machado eram deleuzianos.
e o maior objeto de estudo do Roberto Machado foi o Deleuze, mas que o método de Roberto Machado sempre foi Foucaultiano. E, então, esse olhar, o Roberto Machado prescrutou a obra de Deleuze, vendo assim, existe uma estrutura aqui, e é uma estrutura conceitual. E aí ele demonstra, assim, fica muito, muito transparente. Né? Ou seja, voltando para onde eu estava, Deleuze ele criou conceitos não quando ele achava que estava criando, porque ele criou esses conceitos lá no início, quando ele achava que ainda não era ele fazendo filosofia, e sim, era só ele falando dos autores. E depois, quando ele foi querer criar conceito, mas aí criar nesse sentido assim, de invenção, ele acabava criando versões do que ele já tinha espontaneamente criado. Bom, o Winnicott ele é um criador de conceitos nesse estilo didático. Por quê? Porque o Winnicott não queria ser teórico, não queria criar conceito, não queria nada disso. E nem lia filosofia. Então, enquanto, por exemplo, isso eu mostro no meu livro de questionamento à pulsão de morte, enquanto que Freud ele queria ser filósofo, ele se inscreveu no doutorado de filosofia, ele fez o doutorado de filosofia, o orientador do Freud era o Franz Brentano, um aristotélico que foi orientador O Freud não defendeu a tese, ok, não defendeu a tese, não escreveu a tese, não ficou com título, mas ele queria fazer filosofia. Freud, entre as várias falas incríveis de Freud sobre a filosofia, ele tem uma em que ele diz, quando ele se exila, já com idade, em Londres, e começa a fazer os textos que foram chamados de psicanálise em extensão, que são os textos, né, Moisés e o monoteísmo, o futuro de uma ilusão, o mal-estar na cultura, etc., os textos mais teóricos, livres, mais ensaísticos, ele escreve, enfim estou fazendo o que sempre quis, filosofia. Lacan é a mesma coisa. Lacan é um médico psiquiatra. Na França, existe uma prova nacional que chama agrégation, que é uma prova que, objetivamente, ela simplesmente é obrigatória para o francês dar aula em segundo grau. Acabou. Mas, subjetivamente, como é uma prova muito difícil e panorâmica, você tem que saber bem todos os autores, então ela é muito bem considerada. Inclusive, nos concursos para professor universitário, não tem como ser exigido a agregação, mas, na prática, candidatos que não têm agregação, eu, particularmente, só conheço um que conseguiu passar no concurso. Os outros só passam se tiver agregação. Ok, a agregação do médico psiquiatra Lacan é em filosofia. Bom, voltando para o Winnicott. O Winnicott não estava nem aí. Ele queria descrever o que ele estava percebendo na clínica dele. Então, Freud era um neurologista. Com certeza, se ele vivesse hoje em dia, ele estaria fascinado pela neurociência. O primeiro texto dele, Projeto de uma Psicologia Científica, é uma tentativa de um tratado de neurociência. Freud começou a clinicar, é dito por ele mesmo, porque ele precisava ganhar dinheiro, mas ele não tinha esse desejo. O desejo dele era fazer ciência. Em várias palestras dele, ele, leitor de Schopenhauer, dizia: qual a diferença entre o que eu digo e a filosofia de Schopenhauer? Resposta do Freud: nenhuma. Só que Schopenhauer chegou a essas conclusões pela via da pura especulação, e eu cheguei às mesmas conclusões através da observação científica, que é uma crença cientificista, inclusive, né, que a história mostrou que não faz muito sentido. Mas, bom, aí o Winnicott, que pediatra. Então, Freud, neurologista, Lacan, psiquiatra, Winnicott, pediatra. O Winnicott, pediatra, observava bebês recém-nascidos, observava bebês na relação com suas mães. E o que ele observou? O Winnicott, pediatra, que se tornou
espontaneamente psicanalista. Ele observou o que ele chamou de processo de maturação, de amadurecimento emocional. Ele começou a perceber como que o psiquismo se formava de maneiras diferentes a partir da relação do psiquismo com o ambiente, com o meio. Então, não é que o meio determine o psiquismo, é que o psiquismo individual ele vai se delineando e se desenvolvendo na interação com o meio. Então, um meio ambiente hostil ao desenvolvimento psicológico do bebê faz com que o bebê desenvolva defesas psíquicas. Essa é a chave, que é um termo que já existia em Freud e Lacan, defesas psíquicas para se defender do ambiente. E essas defesas, quanto mais primárias, quanto mais envolvidas pelo bebê recém-nascido ou pequenininho, tatará, mais aquele bebê se habituou, se formou naquele padrão. Então, mais vai ser difícil para ele não só abrir mão daquelas defesas, como não precisar daquelas defesas. Porque ele já vai tender a sentir o mundo daquela forma como ele vivenciou naquele início. Porque o que chega a ele, ele já vai receber com uma defesa prévia que foi formada para outras relações. Então, vamos pensar, um ambiente hostil, o bebê ou a criança se defende do ambiente hostil. Só que não é uma criança já grandinha, que tem um ego formado, que se defende de um ambiente hostil. Não. Se formando. Então, ele não tem já um ego que se defende. Ele já se forma com aquela defesa. Ele passa a ter como matriz de existência uma matriz reativa. Que Spinoza, em relação aos afetos, o que Spinoza vai adjetivar como passivo. Afetos passivos. E vai pensar a partir daquela defesa, cujos resultados serão ideias, usando termos de Spinoza, ideias inadequadas. Quando esse bebê se deparar com outros ambientes, em outras situações, ele não conheceu, ele não se formou num ambiente favorável, não hostil. Então, ele vai interpretar as pequenas vicissitudes como grandes ameaças e vai se pré-defender reativamente. Neste sentido, sem a necessidade de defesa. Ou seja, o bebê vai fazer o que Freud e Lacan mostram do famoso deslocamento e condensação de várias experiências deslocadas e projetadas no atual. Então, a base de Winnicott vai ser justamente uma compreensão das defesas psíquicas. Ou seja, todos nós desenvolvemos defesas psíquicas ao longo da vida. Uns mais, outros menos, e defesas psíquicas diferentes, de formas diferentes, de qualidades diferentes. Essas defesas psíquicas, em Spinoza, corresponde, Spinoza escreve em latim, o que ele chama de vestigium, são as marcas. Ou seja, os nossos corpos são corpos que foram sendo marcados desde o ventre materno e o nascimento ao longo do tempo. Essas marcas são o que constituem, em Spinoza, a memória. Então, nós somos marcados pelas marcas, memória e hábito. Então, os nossos afetos, eles se dão na interação com o ambiente atual como uma interação entre um corpo marcado
e o outro, e o ambiente, e os outros. Então, diz Spinoza, a única maneira de eu perceber, por isso Spinoza diz que não é uma percepção passiva, é sempre uma concepção, é sempre um conceito, ou seja, num certo sentido, é sempre uma criação, ou é sempre singular e único, nosso, de cada um e a cada momento. Quando eu interajo com algo, o que eu conheço desse algo é a impressão, a marca desse algo em mim. Parece Kant, é interessante comparar com Kant, mas é totalmente diferente. O problema é o mesmo, eles estão tentando resolver a mesma questão. A solução encontrada e dada é completamente diferente. Porque Kant vai pensar assim, digamos, misturando os termos, pensando a ideia, né? Kant vai pensar assim, se eu conheço do outro aquilo que ele me impressiona, isso quer dizer que eu não conheço o outro em si. Então, eu não conheço a coisa em si. Eu conheço as impressões que a coisa exerce em mim. Ok, até é igual a Spinoza. Só que Kant vai pensar, eu não conheço a coisa em si, existe uma coisa em si. Spinoza vai pensar, não existe uma coisa em si. A coisa está interagindo, ela é essa interação. Então, por exemplo, se a gente faz um salto quântico até a física quântica, aí, pequeno parênteses, não é carteirada, é só compartilhar a informação, inclusive, com muita alegria. Durante meu doutorado na França, esses 4 anos e meio, eu fiz um DEA, que é Diploma de Estudos Aprofundados, que era uma espécie de mestrado naquela época, em epistemologia da física quântica. Epistemologia da física contemporânea, que era da física quântica, com o maior físico quântico da França, Jean-Marc Lévy-Leblond, que tem livros incríveis. Enfim, os livros dele são de física com poesia, com literatura, com arte, e que, enfim, se tornou também um amigo, esteve presente na minha banca do doutorado. E o que a gente lê hoje, eu estava lendo um dia desses, o que ficou como imagem da quântica? A quântica é Jean-Marc, Jean, Marc, com o hífenzinho, Lévy, L-E-V-Y, Leblond igual o bairro, só que com um D no final, o loiro. Jean-Marc Lévy-Leblond, isso aí. Bom, o que fica no imaginário da gente, culturalmente, da quântica? A quântica é anti-intuitiva. Ela não trabalha com os objetos que a gente vê idênticos a si mesmos. Opa! O que eu vi na quântica, claro, junto com o Jean-Marc Lévy-Leblond, não é que a quântica seja anti-intuitiva. Eu acho que tem assim como é que se diz, uma mistificação kantiana da explicação da quântica. A quântica, ela é não representacional. Então, não é que ela vai contra a nossa intuição, porque a gente acha que tem a intuição de que as coisas são idênticas a si mesmas, porque a gente se habituou a olhar para as coisas com o modelo metafísico platônico. Aquela ideia que passou de Platão para Aristóteles, de que nós temos uma substância e tudo que varia, nós temos uma essência substancial e tudo que varia é acidente. Aí o Hegel vai falar, tira todos os acidentes, o que sobrou? Nada, pronto, nada é o ser. Enfim, a galera sai viajando metafisicamente. Não. O que Spinoza vai falar? Não tem acidente. Por quê? Porque nós não somos uma substância. O que é essencial em nós, diz Spinoza, são as relações entre as nossas partes e as relações que nós, comunidade, estabelecemos com o fora, que na verdade não é fora, são modificações, modos de uma substância, termo da quântica, não separável, com hífen. Porque não é inseparável. Inseparável são duas coisas que estão grudadas. Quando a quântica teve que, olha de novo, a inventar conceito para expressar o que ela estava vendo, ela colocou o não hífen separável, para dizer justamente o quê? 2 quântons não são 3 quântons, são 2 quântons. E 2 quântons é um e outro quântons. E onde está a fronteira entre eles? Não. Aí
você está na representação. São dois, mas eles são não separáveis, assim como todos nós. Então, voltando para o Kant, qual foi o erro de Kant? 1, 2, está cheio. É que ele achou que tinha uma coisa em si escondida ali atrás da percepção dele. Não, você está imerso na imanência e você... coach, fujo, mas fechou parênteses. Você está imerso na imanência, né? E essa relação com o outro é porque você partes na relação com o ambiente, olha o Winnicott de novo, e o outro também é parte do ambiente. Ou seja, o fato de eu só conhecer as coisas através das marcas que elas fazem em mim, nessa interação, não quer dizer que existe uma coisa enquanto tal ou em si. Porque a própria coisa, por sua vez, ela é relação entre partes. Então, não tem algo escondido ali. Quando Kant acha que tem algo escondido ali, olha a maluquice, o cara vai se encrencando, né? Só que é inteligente e vai arranjando invenção para explicar o inexplicável, porque ele foi se encrencando. Aí ele vai dizer assim, ele tem um conceito que chama analogias da experiência. Olha que eu achei engraçado. Ele diz assim, olha, se eu percebo um fenômeno, eu não percebo a coisa em si, eu percebo o que me chega, portanto, como fenômeno. Pô, mas ia ser muito estranho ter um fenômeno e não ter a origem do fenômeno. Então, eu suponho que eu estou vendo vocês aqui. Será que vocês existem? Não sei, não. Vocês podem pensar a mesma coisa dos outros, me incluindo. Mas seria muito estranho, né? Pô, a pessoa não existe. Eu estou vendo o fenômeno dela falando, pensando, está fazendo sentido para mim. Seria bizarro, né? Então, deve ter uma analogia entre o que está aí escondido atrás e o que eu percebo. Essa é a conclusão de Kant, do brilhante, supostamente brilhante Kant. Não, tem um brilhantismo, né, em bolar um bando de coisa doida, mas dá para entender o raciocínio dele, né? Dá para acompanhar o raciocínio dele. Não é? Ó, eu estou vendo a minha caneta aqui. Seria estranho não ter uma caneta em si atrás do fenômeno caneta, né? É isso que o Kant está dizendo. Então, existe uma analogia da experiência que faz eu supor, é só uma suposição, supor que exista um real. Que não é muito diferente da ideia de Lacan de pensar o real como destrutivo, como pulsão de morte, que eu não suporto e que eu tenho que recobrir com o imaginário e que eu vou ficar confuso e passional, e aí eu tenho que organizar com a lei, com a regra, com o 01, com o falo, no simbólico, totalmente metafísico. O Spinoza vai mostrar para a gente o quê? Olha, o real está totalmente aqui. Mas o real totalmente aqui não quer dizer que ele é o real da física clássica. E nem que a física quântica é anti-intuitiva. A gente é que está habituado a traduzir as coisas pela representação. Mas o tal mundo quântico, incrível, se você tira a propaganda do incrível, ele já está presente aqui. Então, por isso que eu digo, mas eu vou voltar ao fio. Por isso que eu digo, ó, a Júlia, depois vocês trazem, né, no debate, porque veio com 3 pontinhos, eu não consegui ler até o final, senão eu já fazia algum comentário. Ok, Júlia? Então, vamos lá. Isso. Ó, falou, minha gata viu um pauzinho para brincar, a minha começou a miar aqui, pedindo para eu abrir a porta. Mas não vou abrir, não. Tomara que ela pare de miar. Mas no intervalo eu abro. Apresento para vocês rapidinho. Mas vamos lá. Então, mas é difícil concentrar com miau, miau, tadinha, mas eu vou tentar. Voltando, saindo do miau. Então, ou seja, Kant pensou que tem uma coisa em si,
que seria verdadeira. Do mesmo modo que ele pensou que tem uma razão pura, que seria a verdade, e que tem um sujeito do pensamento, um sujeito transcendental, que, de alguma forma, opera em cada sujeito empírico, que seríamos cada um de nós, e que eu só faço operar à medida em que eu, de alguma forma, abstraio o sensível. Não sei se está dando para acompanhar, que isso tudo é claramente imaginação. É mental. Ok. Quando Freud ele propõe, né, em toda a ambivalência dele, a tópica, ok, consciente e inconsciente. Aí ele pensava, vou falar de uma maneira grosseira, mas para resumir, para seguir o meu raciocínio, que a histérica, por exemplo, tinha a conversão histérica, porque inconscientemente ela estava reagindo a traumas. E que, uma vez que essas motivações inconscientes viessem à tona para o consciente, né, o sintoma se desfaria. Isso não aconteceu. Isso não acontecia, não acontece, não aconteceu. Aí Freud passou para a segunda tópica. A segunda tópica, esse artigo meu que eu publiquei e que eu apresentei lá na École Normale Supérieure de Paris e apresentei no livro que eu organizei com Pascal Séverac, Spinoza e la Psychanalyse, eu mostro isso, tintim por tintim, lá com todas as referências necessárias. Freud diz, ele diz assim, meu amigo Grodek sempre me falou que nós somos vividos por um isso, e que o eu nada mais é, o ego nada mais é do que um efeito de fachada do isso na relação com o outro e com o ambiente. Bom, aí eu fui no Grodek. De onde o Grodek tira isso? Ele tira de Nietzsche e Spinoza. Olha que interessante. Onde é que entra Nietzsche, Spinoza em Grodek, que foi parar em Freud? O tal do isso é o indiferenciado. É a substância única. Cada coisa singular de Spinoza é uma modificação da substância única. Então, digamos, o isso, no sentido da pessoa, é uma individuação do indiferenciado, que é como se fosse um indiferenciado particular. Esse indiferenciado particular, ao interagir com o ambiente, isto é, com o outro, isto é, com os outros, isto é, com outros indiferenciados particulares, vai gerando uma identidade que é o eu, que é o ego, como um efeito desse isso no mundo. Esse ego, esse eu, como efeito do isso, está em Nietzsche, Para Além do Bem e do Mal, quando Nietzsche, contestando o ego cartesiano, diz, Descartes acha que existe um ego, um eu, um sujeito, mas não. O ego é um efeito de fachada de algo que vive em nós. Nós somos esse algo. Algo é o isso, pode traduzir por algo, pode traduzir por isso. Sem saber que esse aforismo de Nietzsche, esse parágrafo de Nietzsche, do Para Além do Bem e do Mal, seria utilizado por Grodek e ia parar no Freud, a maior parte das traduções de Nietzsche traduz como algo. Seria interessante chamar de isso, porque a origem do conceito, o caminho do conceito é esse. Então, Grodek, ele entendeu que o isso, em Nietzsche, correspondia à indiferenciação do modo da substância. E, na verdade, a diferenciação do modo da substância. A diferenciação da substância enquanto modificação individuada. Aí Grodek fala, Freud fala, Grodek sempre falou essa história. Aí, como na primeira partezinha do eu e o isso, Freud mostra que a primeira tópica se mostrou insuficiente, não adianta o inconsciente ir para o consciente que a pessoa continua com sintoma. Aí é que ele, por conta disso, ele resolveu dar ouvidos a Grodek e traz a segunda tópica. Isso
eu e supereu, né? Id, ego, superego. E só um pequeno parênteses também, quando a gente fala id, ego, superego, é porque Freud, vivo, a tradução para o inglês, ao invés de traduzir o alemão isso eu supereu para isso eu supereu em inglês, o cara resolveu traduzir pelo latim, id, ego e superego. Só que o Freud estava vivo, e o Freud viu a tradução e autorizou. Ou seja, então, pela autorização de Freud, ego, ego, superego está correto, embora não seja a tradução literal do alemão original. Fechou parênteses. Então, tanto faz, os dois estão certos. Ok. Então, voltando. Aí eu coloco no artigo, é aquela brincadeira falando sério, né? Que tem uma carta que Freud e Grodeck trocavam cartas. E tem uma carta em que o Freud escreve para o Grodeck, o meu id, ou meu isso, vem do seu, mas o meu é acomodado e burguês. Bom, eu quero pensar duas coisas com isso. Uma, por um lado, Freud diz isso porque ele percebe que ele está abandonando Spinoza e Nietzsche, que estão embutidos no conceito grodeckiano. Por outro lado, num primeiro olhar, isso causa espanto. Porque o id em Freud é o lugar da transgressão, é o real lacaniano, ele irrompe, ele é destrutivo, é o lugar da pulsão de morte. Mas aí é que está. É porque, em Freud, o papel da pulsão, e não à toa ele vai pensar a pulsão de morte como originária, e Lacan vai retomar esse ponto, e não à toa esse é o ponto central de discordância de Winnicott em relação a eles dois, né? Freud, ao pensar esse id como destrutivo, disruptivo, uau, sensacional, vem ali para, né, bagunçar a moral neurótica civilizada. Mas olha o conservadorismo que existe nisso, na ideia de transgressão. Quando você enaltece a transgressão, na verdade, você tem uma premissa de que a conservação é o que torna a vida viável. Então, você precisa do conservadorismo, sem o qual não há transgressão. Então, isso está claro em Freud. Freud, inclusive, pega um exemplo engraçadinho de Schopenhauer, no livro, que na verdade é um monte de livro junto, um calhamaço, do Schopenhauer, Parerga Paralipomena, onde Schopenhauer fala dos porcos espinhos que sentem frio e se aproximam para se aquecer e se espetam e se afastam, porque espeta e sentem frio e se aproximam. E Freud pega essa metáfora para dizer, em outras palavras, assim, não adianta. Se você não quer ser psicótico, seja neurótico. Só que a neurose é pesada. Então, você vai precisar, aí já misturando Freud com Lacan, que o real irrompa na forma da transgressão. Do tal do real, destrutivo, mas é destrutivo, tem um lado positivo, blá, blá, blá. Ou seja, eles estão falando de uma dicotomia que eu estou adjetivando como metafísica. Eles estão dizendo assim, olha, a vida viável é uma vida de repressão, é uma vida de um simbólico, gramatical, mas ninguém aguenta, né? Então, a transgressão ela é super bem-vinda. O que Winnicott e Spinoza estão trazendo é outro paradigma, para usar o termo, que é o seguinte, aí eu vou parar para a gente ter um intervalinho. O que eles estão trazendo é assim, Winnicott, olha só, o que existe na origem de cada bebê que vai se formando é uma força vital, é uma potência, é uma expansão, um florescimento em direção ao mundo. E é evidente, quem observa um bebê recém-nascido, que não é por falta, é por transbordamento, por excesso.
o que Spinoza vai chamar, em latim, de conatus. É essa potência intrínseca. Essa compreensão da força vital em Winnicott e do conatus em Spinoza é absolutamente incompatível com a ideia de uma pulsão de morte originária. E isso faz toda a diferença, no meu entender e na minha proposta, que eu compartilho com vocês e nos outros lugares. Vou falar rapidinho, antes do intervalo, dos meus outros, né, lugares, do que eu entendo como imanência e que, sim, a gente pode entender e considerar como um novo paradigma. Porque uma coisa é você pensar que a origem atual, a origem imanente, é autopoética, é uma força vital, que não dá para chamar de pulsão de vida, porque pulsão de vida já ficou viciado no texto freudiano, se opondo à pulsão de morte. Não é a pulsão de vida de Freud, é uma força vital, é uma potência, é uma pletora, um borbulhar. Se a gente entende isso, aí eu vou falar da minha teoria sobre a depressão. Só para dar um exemplo, mas que é um exemplo, digamos, significativo para todas as defesas psíquicas. Quando a pessoa está deprimida, a tendência dela é pensar assim, caramba, o que eu tenho que fazer para sair da depressão? O que é o básico que eu tento mostrar para as pessoas e nos meus cursos? Quando a pessoa está deprimida, é porque ela está colocando coisas que oprimem ou reprimem esse conatus ou essa força vital. Ou seja, embora o deprimido pense e os amigos tentem, né? Pô, vamos sair, que bobeira, vamos fazer alguma coisa, né? Assim, que é essa fuga para fora que o Winnicott vai chamar de defesa maníaca, porque a mania em psiquiatria e em psicanálise, essa fuga para fora, ela não faz nem cosquinha na depressão. Por quê? Porque a ideia de fuga para fora corresponde ao que em Freud e Lacan é dito como pulsão de morte originária, independente desses termos. Porque, assim, nossa, a pulsão de morte está vigorando em mim, eu estou deprimido. Então, eu tenho que criar, lutar pela pulsão de vida. O que Spinoza e Winnicott estão dizendo, e que, na minha observação, fica claro e evidente que é o que corresponde à realidade. Quando a pessoa está deprimida, é porque ela acumulou no tempo algum tipo de opressão à sua espontaneidade, à sua criatividade, à sua força vital. Então, o trabalho é para tirar o que está sufocando, porque quando tirar o que está sufocando, a pessoa respira, ela vai sentir a potência que é o que constitui ela. É a única maneira de sair da depressão. Por exemplo, poderia dar outros exemplos. Eu gosto de dar esse exemplo para deixar claro que não é uma disputa teórica. É o que eu vejo e compreendo da realidade. Não é uma disputa de narrativas. É, com essas palavras ou com outras, o que eu observo como real. Disputa de narrativa é nessa mente dissociada metafísica. Bom, então, antes do intervalo, posso falar, fazer a propagandinha dos meus canais e tudo? Não? Então, eu tenho um canal do YouTube, André Martins Filosofia. Instagram, eu sei que vários de vocês já entraram, agradeço aos Rafaéis e a quem entrou, e todos, obviamente, estão convidados, vai ser um prazer me seguirem no canal do YouTube, que é @André Martins Filosofia, tudo junto. Eu tenho um site que é menos nutrido, alimentado do que eu gostaria, mas pretendo aos poucos, né? www.andremartinsfilosofia.com. E eu ofereço cursos online, né? Então, bom, eu sou professor da UFRJ, da pós-graduação de filosofia e da pós-graduação de bioética. E sou professor de um lugar maravilhoso,
na UFRJ, que chama NUBEA, Núcleo de Bioética e Ética Aplicada, que é um oásis na UFRJ, na academia, e que é o lugar onde a gente está pensando, quer dizer, eu estou ali dentro pensando justamente o pensamento decolonial. Antes, ou no debate, vou falar um pouquinho por que Spinoza e Nietzsche são decoloniais. Mas, enfim. E eu ofereço cursos online, né? Bom, então, os cursos, tem um que é Spinoza para a Clínica, que é um curso de formação de longo fôlego, uma formação livre, mas um curso de formação de 1 ano. Ofereço cursos que eu chamei, pegando o termo que o Nietzsche usou para falar de Spinoza, que eu chamo que é o projeto mais potente dos conhecimento como mais potente dos afetos, e tem vários módulos. Já teve o módulo depressão, que eu mencionei, já teve o módulo amor, e o que eu estou lançando agora é o módulo ressentimento, onde eu ouso acreditar que estou indo além do que Nietzsche propõe. Mas não tem mistério. Eu vou dizer, já vou dizer em que ponto. Nietzsche ele descreve o ressentimento como uma dificuldade metabólica em esquecer. O que eu percebo no ressentimento é que o ressentido mesmo, aquele ressentido que se aferra ao ressentimento, e não cada um de nós quando se ressente, mas o ressentido, digamos, não é só ou exatamente uma dificuldade metabólica de esquecer. Ele não quer esquecer. Por quê? Pelo motivo que o próprio Nietzsche mostra. Porque não esquecer garante a ele uma vantagem, que na verdade é uma desvantagem, mas que ele acha que é uma vantagem, de mostrar a ferida aberta para quem ele quer cobrar. Enfim, então o curso de ressentimento está sendo oferecido nesse momento, o módulo ressentimento desse projeto. E eu tenho uma comunidade Sparkle, Hotmart, que é pensamentos livres. Cada quinta-feira a gente conversa sobre um tema, e aí é o que dá na telha, as pessoas podem sugerir, e aí é uma comunidade, enfim. Então, por exemplo, eu fiz um react quinta-feira passada do livro Os Engenheiros do Caos, que é essa coisa assustadora que o Pedro Dória, meu amigo jornalista querido, faz vídeos incríveis falando disso também, do uso dos memes, enfim. Então, são os temas. Tá, a Lorena está perguntando onde vai acontecer o curso de ressentimento. Não, são cursos online, tá? O ressentimento é um curso online, a formação Spinoza para a Clínica é online, e o Sparkle é online ao vivo. Os outros são cursos, desculpa, online não quer dizer nada, né? Desculpa. São cursos de videoaulas, que têm encontros ao vivo, online, mas são cursos de videoaulas, que têm suas vantagens. Quem faz o curso, eu estou vendo que tem pessoas presentes aqui que fazem o curso, a Roseli está perguntando qual é o nome do curso cujo módulo é o ressentimento. É o conhecimento com mais potentes afetos, mas está direto em ressentimento, é só procurar em ressentimento. Conhecimento com mais potentes afetos é o guarda-chuvão, né? Mas é ressentimento o nome do curso. A gente chama módulo, mas o curso é ressentimento. Obrigado, Rafael. Então, aí o que eu estava dizendo, tem vantagens também do curso online. Eu imagino, né, que os Rafael deve ter tido essa experiência também. Vários alunos meus comentam que estão lavando louça, estão, sei lá, fazendo outras coisas, botam ali, né, que pode ver a qualquer hora, não precisa estar presente no online remoto, né, botam ali o celular, o laptop, o tablet, e ficam assistindo a aula quando podem, e como é gravado, então é assim, é eu falando com a tela, né? Com a tela, não, com a câmera. E que a sensação é de um falar com a pessoa. E o fato também de ser videoaula é, digamos, um raciocínio mais estruturado. Tem vantagens e desvantagens, mas claramente tem vantagens também. É um raciocínio mais começo, meio e fim. Pá, tijolinho, 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 você vai crescendo e aí tem os encontros, tem as respostas, né, que eu trago, as dúvidas, que aí eu gravo o vídeo resposta, e tem isso, fazer o curso na academia. A cabeça de professor, eu falei, na academia não, FJ, sim, eu dou aula. Não, aí eu vi academia da Malhação, perfeito. Ok, aí e tem encontros online, assim, igual esse. Ok, então,
acho que é isso. Mais uma propaganda, importantíssimo, que tem tudo a ver com o tema. Quando eu falei um pouquinho, né, do contexto, eu não me lembro exatamente quando foi, mas eu acho que foi 2017, 2018, não sei. A Cristina Halter, que é uma amiga querida minha, professora titular da pós-graduação de psicologia da UF, ela já fez 2 pós-doutorados comigo para aprofundar o conhecimento de Spinoza. Ela tem um grupo de pesquisa de psicologia espinosista no programa de pós-graduação em psicologia da UF, Federal Fluminense. Eu pertenço ao grupo dela. A gente está organizando a primeira jornada de psicologia espinosista, totalmente aberta ao público, que vai acontecer na segunda-feira, dia 6 de junho, e na sexta-feira, dia 10 de junho, tá? Segunda e sexta da mesma semana. Na segunda-feira é presencial em Niterói. Quem puder vir, vai ser um prazer. E na sexta vai ser presencial em Niterói, de manhã até de noite. Elas começam às 10 da manhã, vai até à noite. Várias mesas que eu e a Cristina estamos organizando. E na sexta-feira vai ser remoto. Aí não tem desculpa, todo mundo pode assistir de qualquer parte do Brasil. A sexta-feira vai ser remoto. Na sexta-feira, a minha fala vai ser presencial na segunda. Na sexta-feira, eu vou estar presente fazendo a tradução alternada, que é uma loucura, da palestra do Laurent Bove, que vai ser uma palestra de arrebentar, porque ele vai pensar os alicerces da psicologia implícitos na teoria, na filosofia de Spinoza. Então, estou assim, felicíssimo com essa proposta. O link do evento. Então, eu posso repassar para os Rafaéis, enfim, não sei como a gente pode fazer, eu vou colocar no meu Instagram, @AndréMartinsFilosofia. Quando tiver o link, enfim, por enquanto não tem o link, né? A gente está fechando, já fechou as mesas, a programação está toda feita, dialoga diretamente, né, com o curso de vocês, do Razão Inadequada, tanto o grupo, né, Psicologia Espinosista, quanto essa jornada de Psicologia Espinosista. E essa palestra do Laurent Bove vai ser, com certeza, incrível. Espero, né, tá com bastante café nos neurônios para fazer a tradução alternada, porque é estonteante, né, ouvir na mesma hora e botando em português, assim, meio que pedacinhos de frase para pedacinhos de frase. Mas acho que vai ser incrível. E ele já confirmou que vai oferecer o texto para publicação na Trágica, então vai ter um número da Trágica, já tem data, 6 de junho, 6/6, e 10 de junho, 10/6. 6/6, presencial Niterói, pretendo gravar, agora a gente grava tudo, né? Enfim, ao lado bom da pandemia, né? Um legado positivo da pandemia, melhor dizendo. E sexta-feira online, que aí vai ter o Laurent Bove, vai ter um pessoal, o Alex Leite, espinosista da Bahia, a Carol Moreira, espinosista da Bahia, vai ter, enfim, gente de outros estados e outras cidades que aí ficaram para sexta-feira. Acho que fechei. Acredito que a gente avançou um pouquinho. Bom, fazemos o intervalo, volto para fechar. No intervalo, vocês me dizem quanto tempo eu tenho de fala para a gente poder ter a conversa e o debate, e aí eu tento ser mais direto nesse cotejamento Spinoza e Winnicott a partir do que eu já trouxe. Então, vamos lá. Eu vou já começar, então, sintetizando 3 pontos que eu diria de clara proximidade entre Spinoza e Winnicott. Bom, na verdade, 4. Um primeiro é um ponto mais amplo, que eu diria que é a imanência. Porque, na minha leitura, Freud e Lacan recaem claramente numa metafísica. Ok? Isso é um universo, no meu livro de contestação à pulsão de morte, está mais esmiuçado, já falei um pouquinho hoje, enfim, mas é um assunto sem fim. Mas esses 3 pontos que eu queria dizer, então, eu expliquei no final da primeira parte, agora há pouco, que é justamente conceber uma pulsão de morte como originária
por si só, já é claramente metafísico, corresponde àquilo que eu mencionei no início, da positividade do falso. Você partir de uma ideia de que existe uma falta, quando a falta é um sentimento de falta, um afeto de falta. Então, como que você vai dizer que um sentimento de falta é incontornável, inevitável e mais ontologicamente primário, e que todo desejo é um afeto passivo, nos termos de Spinoza, ou que todo desejo é reativo, quando não é? Então, quando eu digo quando não é, Spinoza ele sempre chama a experiência. Ele coloca o argumento dele e fala como a experiência confirma. Ele está chamando da imanência. Então, que cada um de nós tenha desejos a partir de faltas, de carências, é evidente. Que todo desejo seja assim, não é que não seja evidente, é falso. Porque boa parte dos nossos desejos correspondem ao que Spinoza chama de afetos ativos, que é justamente quando a gente deseja porque a gente está se sentindo bem, não é porque falta, não é por carência, não é por comparação mental com modelos de valor ou valorados em algum grupo ou socialmente. Ao contrário, o afeto ativo é quando a gente está conseguindo se sentir a partir da nossa singularidade. Exemplo, é mais legal ser extrovertido. Ué, mas se eu não sou? Nossa, não, mas em termos do valor social, que ocupa o lugar do valor em si platônico, é o mesmo funcionamento metafísico. Seria melhor, eu deveria... Por que melhor? A imanência está falando disso, de uma singularidade, que não precisa eu ter a ideia da singularidade, ter consciência do que eu sou enquanto identidade singular e única. Não, isso já é a ideia da ideia, isso já é um pezinho na metafísica. O que eu sou singular, eu simplesmente sou, independente de eu ter consciência disso ou não, que é o que o Spinoza vai chamar da ideia do corpo. Isso sou eu, que é o que o Winnicott vai chamar de psique-soma. Isso sou eu. A psicanálise acha que existe, a psicanálise freudiano-lacaniana acha que existe um inconsciente misterioso, porque eles partem dessa metafísica do sujeito da gente se identificar com a ideia da ideia. Se você se identifica com um eu, com um ego, com um sujeito que é um puro ente de razão, uma invencionice da sua mente, aí você vai estranhar você mesmo. O que o Winnicott e Spinoza estão dizendo é que nós somos o psique-soma. Por isso que eu chamo de uma tópica winnicottiana e spinozista. Uma tópica. É só o Winnicott e Spinoza, não é Freud nem Lacan, que vão dizer o seguinte. Então, vou dizer primeiro com os termos do Winnicott, depois com os termos de Spinoza. Winnicott. Nós somos o psique-soma. Ou seja, o psiquismo está junto com o corpo. O psique-soma. O psique-soma humano tem a capacidade de pensar sobre si mesmo, de elaborar a experiência somática, de ter consciência da experiência somática, de tomar a experiência somática, entenda-se, somatopsíquica, como objeto. Isso o Winnicott vai chamar de mente. Essa mente, diz o Winnicott, ela pode pensar o que é real, isto é, o que está sendo vivenciado e sentido pelo psique-soma, que é o que nós somos, mas ela pode também, se a relação com o ambiente é uma relação de dor, de sofrimento, sobretudo na primeira infância, essa mente ela tem essa capacidade incrível, e que é uma faca de dois gumes, de
pluft, pular o fusível assim e criar um mundo imaginário, por exemplo, uma razão pura, criar um mundo imaginário onde tudo é controlado, tudo é perfeito, não existe sofrimento, não existe dor, que é o contrário do trágico nietzschiano. Esse mundo imaginário, aí diz o Winnicott, a pessoa vai viver na mente. Ela vai se identificar com esse mundo imaginário. Por quê? Porque o mundo real está sendo doloroso demais. Está sendo um ambiente muito hostil. Então, para a sobrevivência psíquica, quanto mais cedo, mais inconscientemente, a pessoa vive na mente dissociada. Está dando para acompanhar? É uma tópica winnicottiana. Esse viver na mente dissociada é a base da metafísica e é a base de todas as defesas psíquicas. E assim como todas as defesas psíquicas, elas têm uma função que é de defender o psiquismo para que o psiquismo sobreviva a uma hostilidade ambiental. Só que, ao longo da vida, muitas vezes, e as psicoterapias, sendo bem-sucedidas, servem para isso, aquela defesa psíquica passa a ser obsoleta, desnecessária, não é mais necessária, porque toda defesa psíquica tem um preço a pagar, psíquico, que é o preço de toda a metafísica, que é de desvalorizar a experiência real. Como mostrou Clément Rosset. O problema do duplo não é assim, que legal, eu prefiro o duplo. É que o duplo descolore e tira o encantamento das coisas simples do único mundo que existe, do único eu que eu sou. Então, se eu ficar me desmerecendo, se eu ficar, ou ao contrário, de forma hipomaníaca ou maníaca, me enaltecendo no ego, eu deixo de viver a vida, de fruir das coisas simples, de me encantar com as coisas simples, porque eu estou o tempo inteiro tomando parâmetros do que deveria ser o mundo ou do que eu deveria ser. Essa disputa se dá no âmbito da metafísica, no âmbito da mente dissociada. Então, o que é terapêutico em Winnicott? É justamente a mente, ao invés de dissociada, e entendendo que se ela compreender o psiquessoma e se integrar, é o termo que o Winnicott usa, ao psiquessoma, não, você não vai colapsar. Eu não vou colapsar. O chão não vai sair de baixo. Eu não vou me encontrar com o id terrível, com o real destrutivo, que tem que aparecer só na transgressão, porque a transgressão, paradoxalmente, é conservadora, porque ela só existe por causa da conservação. Então, primeiro o Winnicott, depois eu vou falar a mesma coisa com o Spinoza. O que o Winnicott está mostrando é que eu não preciso de transgressão, a transgressão é careta demais. Eu posso viver cotidianamente um mundo incrível. Aí fala, imaginário? Então, porque tanto o Winnicott quanto o Spinoza estão falando quanto você, estão falando de dois tipos de imaginação. Uma imaginação, Nietzsche também, o que o Nietzsche diz? Uma imaginação embeleza a vida. A outra imaginação nega a vida. Uma imaginação é defesa psíquica, é fuga do real. A outra imaginação é criação do real. Isso está claramente numa tópica em Winnicott. Nós somos o psiquessoma tem a capacidade de pensar a si mesmo. Essa capacidade, ela pode gerar uma mente dissociada. Nossa, horrível. Sim, não, porque é graças à mente dissociada que um bebê sobrevive a um ambiente hostil. Só que essa defesa vai cobrar um preço de um adoecimento futuro. Então, é preciso fazer esse trabalho de tornar obsoleto e desnecessário e ter a coragem disso e o desejo disso, de abrir mão da defesa para poder vivenciar o real.
E o que é o real? Não, poder vivenciar o simples. Não é a coisa em si o real, não é, né? O real lacaniano não é coisa em si. Não, vivenciar o simples. Fruir, ter experiência sensória, é a estética em Nietzsche, experiência estética, de aestesis, sensória. A estética é a sensorialidade. E essa mente, ela pode não ter essa função de defesa psíquica. Ela pode ter a função de compreensão do psiquessoma. Opa, essa compreensão do psiquessoma, aí ela é totalmente terapêutica e libertadora. Mas não libertadora assim de plum, nossa, agora eu não vou me afetar mal. Não, libertadora no sentido do que o Nietzsche vai falar do trágico. É libertadora no sentido de que, ao compreender, inclusive, o meu sofrimento e a gênese dele nas causas próximas, no meu caso específico, nossa, isso é fascinante. E isso me dá uma potência, que não é um poder de controle. Ok. Agora eu vou falar a mesma coisa em Spinoza. Em Spinoza, que eu chamo de filosofia da mente, em Spinoza vai dizer: nós somos um corpo e sua ideia. Nós não somos uma ideia e seu corpo. Um corpo e sua ideia tem ordem. Os atributos têm uma ordem. O real, ele não é o pensamento e sua extensão. Ele é a extensão pensante. Estamos falando do modo nós somos um corpo e sua ideia. Isso quer dizer o quê? O e sua ideia, que é a mente, por definição, em Spinoza, a ideia do corpo. Esse e sua ideia, que é a mente, é o pensamento do corpo. E aí fica claro que não são duas substâncias, porque esse corpo, ele é pensante. Ele só existe pensante. Então, nós somos isso, que corresponde ao psiquessoma e ao ínicas. Ok. Só que a mente humana, ela tem essa capacidade de tomar essa ideia do corpo como objeto. Então, a gente vai ter uma ideia da ideia do corpo. E a gente pode tomar essa nova ideia como objeto. Então, vai ter a ideia da ideia do corpo, a ideia da ideia do corpo. E aí a gente pode partir em abstrações. Ok. Mas o ponto de partida e o ponto sempre de uma partida do atual, é a ideia do corpo. Porém, a ideia da ideia, quando eu tomo como objeto a ideia do corpo e penso a ideia da ideia e penso sobre isso, eu não vou pensar sobre isso do nada. Necessariamente, eu vou associar imagens. E aí é que está o X da questão que eu trago em Spinoza. Porque, ao associar imagens, aí, na verdade, eu vou ter dois destinos, né? Vai bifurcar. Ou eu vou associar imagens para explicar a ideia do corpo, e, na verdade, a gente pode ter essa imagem metafórica de que eu vou dar as costas para a ideia do corpo para procurar explicação em outras imagens, por exemplo, a teoria da razão pura, ou qualquer teoria, ou argumento de autoridade, ou qualquer metafísica, e vou achar explicação sobre a ideia do corpo. Opa, aí essa ideia da ideia está se dissociando da ideia do corpo. No entanto, ao tentar, a princípio, entender a ideia do corpo, mas ela está tentando entender, procurando uma verdade fora. E aí estabelece-se a forma metafísica de pensar. Só que a ideia do corpo, que necessita de imagens, ela pode pegar as imagens familiares, as imagens que ela já conheceu, as ideias que ela já conheceu, não para projetar metafisicamente sobre a ideia do corpo atual e, portanto, o que o novo deveria ser, como no primeiro exemplo, e portanto, subsumir o novo ao já conhecido. Do familiar, ao contrário,
podem ser utilizadas para fazer sobressair o que é único no atual. Opa, aí eu estou com a imaginação criativa e conhecendo de fato o singular. Exemplo. Se eu penso a diferença entre afeto ativo e afeto passivo em Spinoza, mais particularmente entre alegria ativa e alegria passiva em Spinoza. A princípio, ferramentas conceituais da imanência. Mas, na vida do dia a dia, eu me deparo com alguma situação e eu penso assim, caramba, eu estou tendo, e me sinto alegre, eu estou tendo uma alegria ativa ou uma alegria passiva? E começo a tentar analisar os elementos que fazem com que a alegria seja ativa ou com que a alegria seja passiva. Atenção, estou pensando metafisicamente, mesmo com ferramentas conceituais da imanência. Eu estou pegando os elementos da imanência, nesse exemplo, conceituais, e estou tentando entender e explicar o que eu estou vivenciando. Qual é a reforma do pensamento que Spinoza está propondo? Eu entendi alegria ativa e alegria passiva. Então, eu vou observar o que eu estou sentindo. Eu já entendi, por exemplo, que a alegria passiva é uma alegria reativa, que é uma alegria relativa a uma impressão de aumento de potência, porque, por exemplo, algo que tirava minha potência deixou de existir ou foi vencido. Aí eu tenho uma alegria que, na verdade, não é uma alegria. É assim, olha, digamos, o modelo do alívio. Tirou o bode da sala. Eu me senti aliviado. É o que Freud, coitado, deve ter uma vida, enfim, sexual péssima, né? Porque ele define prazer dessa maneira. Ele define prazer como retirada do desprazer, alívio, descarregar tensões. Obviamente, não estou falando só de mim, não. Eu duvido que isso corresponda a 100% da experiência de qualquer pessoa aqui. Freud está claramente definindo o que é uma alegria passiva em Spinoza. A alegria ativa é aquela que se explica pela minha própria potência. Então, o que o Spinoza está chamando de reforma do pensamento é, se eu entendo a ferramenta conceitual, eu posso usar, entre aspas, a ferramenta conceitual não como um sujeito do conhecimento, um ego que está operando a ferramenta. A compreensão daquela ferramenta me permite me abrir e sentir, porque quem pensa de verdade em mim não é o eu do controle, que é esse eu dissociado, da mente dissociada, da ideia dissociada. Quem pensa de fato em mim é a ideia do corpo, é o psiquessoma. Essa é a reforma do pensamento. A reforma do pensamento é a gente pensar com o psiquessoma e colocar a ideia da ideia a serviço dessa observação, desse sentir. Por isso que, olhem que curioso, Spinoza diz, nós somos um corpo e sua ideia. A mente é a ideia do corpo. E o que é o afeto? Definição de afeto. A modificação do corpo e sua ideia. É a mesma definição de mente e a mesma definição de pensamento. Quando Spinoza define o afeto como a modificação do corpo e sua ideia, ora, o nosso corpo está sempre se modificando, porque nós somos modo da substância, nós somos uma relação entre partes que se relaciona com outras partes no meio, com os outros. Ou seja, a gente está sempre se afetando. Então, não é exatamente que a gente pensa porque se afeta. É isso, mas é mais do que isso. Afetar-se já é pensar. E é evidente que esse que é o pensamento real. O que é uma hipocrisia? O que é uma incoerência? É a pessoa ter ideias incríveis e falar coisas super da imanência ou e você convive com a pessoa, meia hora e você vê, caramba, ela não vive aquilo que ela fala, o que ela pensa. O que é essa incoerência? É a não reforma do pensamento, é a dissociação entre uma ideia da ideia cheia de boas intenções, palavras de ordem e etc., e uma ideia do corpo que não se impregnou daquilo. Mas essa impregnação
por sua vez, não vai ser fruto, não vai ser resultado de um esforço do livre-arbítrio, que é uma mentira, ou isto é, do ego, ou do sujeito do conhecimento, etc. Por isso que a terapêutica em Spinoza, ela é uma terapêutica da própria compreensão que simplesmente se dá à medida em que for se dando. Então, a gente vai percebendo, numa certa situação, caramba, olha como eu reagi diferente. A gente vai se surpreendendo com o nosso psiquessoma. Uau! Por isso que é importante se identificar ao psiquessoma e não a essa mente dissociada. Eu não sou o ego, mas não é porque isso está na doutrina oriental ou porque é mais bonitinho, porque não sou mesmo. O ego é só a minha imaginação, inventando um treco aí que parece que quer ter controle de tudo e que mete os pés pelas mãos, não controla nada e só gera ansiedade. Quanto mais a pessoa quer controla tudo, é evidente que ela vai ficar ansiosa, porque não tem como controlar tudo. Então, o que Spinoza está propondo, a terapêutica de Spinoza, é assim, olha só, você quer controlar tudo porque você quer deixar de ficar ansioso, você quer relaxar. Então, você primeiro tem que relaxar. Aqui eu falo nos meus cursos, nas minhas palestras, tá, então vamos meditar? Sim, claro, mas olha só, a terapêutica espinosista da compreensão é melhor. Porque se você faz a sua janelinha de meditação, maravilha, tem uma experiência sensória, corporal, perfeito. Mas a tua ideia da ideia volta, acabou a meditação, aí volta, você volta a ter ideias inadequadas, a ter ideias de defesa psíquica, aí você vai caramba, voltou tudo, eu tenho que meditar mais ainda. E aí vai idealizar o coach, o guru, sei lá quem, que não, ele consegue. Então, se eu me dedicar, eu consigo. Aí recai o quê? Na ideia da força de vontade, que é o correlato da mentira do livre-arbítrio, que é o correlato da pessoa com depressão que quer fazer um esforço para sair da depressão, e ela, obviamente, esse esforço vai ser hipomaníaco-maníaco. Quando, justamente, tem que, ao contrário da imagem, tem que relaxar. Relaxar. Então, essa confiança no psiquessoma é uma aceitação da imanência, isso é que é o terapêutico. Aí eu vi, rapidamente, não deu para ler inteiro, mas a questão é assim, em um Winnicott, tem divã, não tem divã? Olha só, o terapêutico winnicottiano é psicanálise. Então, que a pessoa deite no divã, não deite no divã, fica olhando no olho do psicanalista, isso é o caso a caso. A teoria freudiana do divã é a pessoa estar sozinha com o inconsciente dela. As pessoas sabem que isso pode acontecer e pode não acontecer. Então, a ideia é assim, a terapêutica, o setting analítico em Winnicott é um setting que tem como ponto principal o que o Winnicott chamou de holding. É o que? Criar no setting, o setting como um ambiente onde a pessoa se sinta em confiança. Não é exatamente confiar no analista, tudo bem, confio no analista, mas é sentir-se em confiança. Eu já dei cursos diferenciando a fidos, que é confiança, da crença, que é justamente porque eu não confio, então eu dou um crédito, meio desconfiado. Esse sentir-se em confiança. À medida em que a gente consegue se sentir em confiança, o que acontece? A gente relaxa e baixa a guarda, e baixa as defesas psíquicas. E nessa experiência do setting, a gente começa a ver que a gente pode não estar vigilante, defendido o tempo inteiro lá fora. Isso é a base em Winnicott. Ok, aí tem a elaboração. Tá. Spinoza acrescenta o quê? A compreensão é fundamental. Aí, ok, a psicanálise fala de elaboração. Tá. O que Spinoza traz como compreensão? E aí eu acho que essa ontologia e essa tópica ajudam a entender. A compreensão é justamente eu me habituar a pensar com o psiquessoma. E a ideia da ideia ser uma observação do psiquessoma. Então, se eu observo o psiquessoma, e por quê? Eu vou ficar observando tudo, patrulhando, aí eu vou estar me identificando com a ideia da ideia. O que eu quero dizer é assim, se eu estou me sentindo mal, porque
Pô, mas por que eu estou me sentindo mal? Eu não vou encontrar a explicação na teoria. Eu tenho que parar e observar e mesmo sentir por que eu estou me sentindo mal. Em análise, por exemplo, o analista pode falar, oh, será que é tal coisa? Aí você fala, pô, sei lá, acho que não. E em outro momento, caramba, exatamente, faz todo sentido. Olha só, quando Spinoza tem aquela frase que o pessoal da filosofia, os espinosistas da filosofia da linguagem, ficam um blá, 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 tentando explicar e metendo os pés pelas mãos, que é a verdade é índice de si mesma, Spinoza está falando do afeto. Por que a verdade é índice de si mesmo? Porque eu sinto, é isso. E quando eu tento expressar, eu estou tentando expressar justamente o quê? Por que eu senti dessa maneira? Por que eu tive uma passagem ao ato? Por que eu estourei? Por que eu não consigo usufruir de tal coisa? Por que eu estou travado? Por que eu estou com ódio? E aí a gente tenta explicar, tenta explicar. Aí, quando a gente vai explicando, a gente está fazendo justamente o quê? Está explicando o que está implicado. Né? Ok, isso é elaboração, mas é justamente esse exercício de compreensão da ideia do corpo, do psique-soma. Aí a ideia da ideia não está querendo controlar e ter o controle de tudo e a cena, o centro da cena. A ideia do corpo está tentando auxiliar o psiquismo a entender como que ele está funcionando, como que ele está sentindo, porque nós somos esse psiquismo. Nós não somos a ideia do corpo. Aí sim, daí né, a ideia de ferramenta conceitual. Ferramenta conceitual não é uma teoria que vai explicar o que eu sinto e, obviamente, não vai adiantar nada em termos de transformação do afeto. A compreensão é esse sentir. Sentir esse mecanismo, essa gênese, e que é singular. E que um psicanalista pode ajudar, uma análise, um psicoterapeuta pode ajudar. Então, voltando, falei da pulsão de morte, e um outro pontinho. Spinoza, o Winnicott vai falar do brincar. O que é o brincar em Winnicott? Já vou ligar com o Spinoza. O brincar em Winnicott, e dá para vincular com Nietzsche também, a criança nas três metamorfoses de Nietzsche, o brincar é a gente entender e sentir que a vida é fruição. Então, olha só, quando uma pessoa não consegue brincar, isso significa que ela está levando tudo a ferro e fogo. Isso significa que ela está considerando as coisas como tendo um valor em si e não se permitindo as relações no atual. Então, esse brincar corresponde, de Spinoza, a alegrias ativas, que é justamente quando eu estou singular na relação com as coisas. E o que corresponde, aí não só em Winnicott, mas na psicanálise, na psiquiatria, a mania e hipomania corresponde justamente o quê? Né? Em casos maníacos, a euforia, mas não precisa ser euforia, a hipomania significa justamente o quê? Eu quero me alegrar, aí vou me alegrar. Né? É uma alegria a partir da não alegria. Em Spinoza, é uma alegria reativa, é uma alegria passiva, é uma alegria afeto passivo. Essa diferença é fundamental. Por quê? Porque tem alegrias passivas que podem ser super divertidas e legais. Isso não dá uma sensação de que eu estou vivo, de que a vida vale a pena, de potência de vida, que as alegrias ativas não. Isso não quer dizer crucificar, demonizar, moralizar as alegrias passivas. Isso quer dizer que perceber essa diferença é totalmente fundamental, porque, voltando, só para tomar como parâmetro, a depressão, as alegrias passivas fazem cosquinha na depressão. E a depressão surge quando
aos poucos, a pessoa vai se oprimindo. E esse, aos poucos, justamente, as alegrias passivas não têm nenhuma força em relação a isso. As alegrias ativas têm. Porque as alegrias ativas é justamente essa capacidade de se sentir potente e singular nas interações da vida, com as coisas simples. Então, e aí eu acho que dá para parar aqui, Rafa e Rafael, né? Então, me parece assim, o Winnicott e Spinoza estão falando de uma potência originária da própria vida e, portanto, também da coisa singular, dos modos do ser humano, do indivíduo, que é uma potência que vai se expressar singularmente no indivíduo, individualmente. Essa potência singular, ela, de algum modo, vai conflitar com a potência singular dos outros, mas não é antagônica à potência singular de ninguém. A ideia de o outro, a minha liberdade termina onde começa do outro e que um é contra o outro, essa ideia não se dá por expressão da potência singular, se dá quando a gente está disputando elementos sociais ou psicológicos de alegrias passivas. De algum modo, quando a gente está disputando modelos metafísicos. E aí é que eu me vejo, robesianamente, como um átomo ameaçado por outros. O que Spinoza está tentando mostrar é justamente que nós primeiro somos juntos. E a separação se dá tanto melhor quanto mais cada um puder ser si mesmo. Então, é esse encontro com a nossa potência que é terapêutico. Esse encontro com a nossa singularidade, essa assunção de si, mas de um si, de um self, que não precisa de rótulo, que não precisa de eu ter uma representação do que eu sou. Não, porque estar na imanência é justamente, eu estou sendo aqui, e isso na prática acontece, né? A gente vai percebendo até, né, com a idade, assim, caramba, olha só como eu fui ao longo da vida, e aí eu vou percebendo, eu mesmo vou aprendendo e conhecendo como que eu sou, porque cada um é de um jeito, cada um sente de um jeito, tem temperamentos diferentes, a gente vai vendo. Então, é esse conhecimento de si que pode ser, que é, a princípio, transformador, porque é uma maneira justamente de sair desses modelos de comparação, não porque eu estou assumindo a identidade singular, não porque eu estou sendo. Bom, então é isso. Com uma ideia de pulsão de morte originária, isso não existe. Porque a pulsão de vida passa a ser uma luta contra um empuxo originário. Como se o ponto de partida fosse um niilismo. Não. O que a gente observa é que cada um de nós tem e é uma potência singular. E a gente vai acontecendo na vida. Então, e percebendo, aceitando e conhecendo como que a gente vai acontecendo, é libertador. E significa também aceitar, afirmar as nossas tristezas, os nossos afetos passivos, as nossas alegrias passivas, e entender que a alegria ativa é muito melhor. Ok, mas eu me afeto como eu me afeto. Então, não é fazer um patrulhamento de mim mesmo, um moralismo contra mim mesmo em nome do uhul afeto ativo. É compreender. Por isso que Nietzsche entra com essa ideia da afirmação trágica. Se não for trágica, não é afirmação. Bom, vou parar porque eu acho que não, com o debate eu desenvolvo mais, senão eu vou acabar retomando